Oi, gente. Para iniciar essa segunda parte da revisão nossa, eu queria mostrar essa imagem que está aparecendo aí, Asterix e Obelix. Isso daí foi muito comum. Eu acho que vocês já viram desenhos animados, filmes com relação a essa temática. Só que o Asterix e Obelix ele é um quadrinho bem mais antigo e ele fala exatamente sobre as conquistas romanas no período do Império, da República Romana, né? E aí esse tema ele se dá exatamente depois do fim das Guerras Púnicas, ou seja, depois que eles terminam de vencer o principal adversário que era Cartago, eles partem agora a vencer, a tentar vencer todos os outros povos. E um deles era esses aí, os gauleses que hoje são a França, não é verdade? Então tá aí a imagem, certo? E assim eles fazem, dominam grande parte da Europa, África e Ásia, né? Ásia Menor, norte da África e o sul e parte do norte da Europa. Essa dominação, ela se dá na maior parte do mar Mediterrâneo. Por isso ficou esse termo que está aí escrito em latim, chamado Mare Nostrum, que eles diziam, os próprios romanos diziam, nosso mar, o mar Mediterrâneo, nosso mar. Com essas conquistas, né, eles aumentaram a riqueza da cidade de Roma. E aí, é, esse enriquecimento fez com que o Estado romano crescesse e enriquecesse. Olha só, terras, minas, rebanhos, impostos e outros bens obtidos das províncias, né? A ascensão dos cavaleiros, os mais ricos podiam se tornar cavaleiros, se tornar membros da cavalaria, né? Porque eles eram mais ricos, tinham condições de possuir armas e cavalos. Mais escravismos, mais dominação, mais guerras, significado era mais escravidão, mais escravos para chegar em Roma, né? Concentração de terras. As terras que eram conquistadas, elas ficavam na mão de pequenos produtores, de aristocratas, não é verdade? E essa cidade de Roma, ela se torna cosmopolita. É a primeira grande cidade que se torna uma cidade que falava diferentes línguas e tinha pessoas de diferentes origens, na verdade. Então, essa é o significado desse termo cosmopolita. Então, vamos para o próximo tópico, que é a questão do Tibério Graco e a reforma agrária. Bem que nesse termo aqui, reforma de Graco, é importante que vocês estudem, porque pode cair na prova e é bem capaz, que é o quê? Como esses irmãos Graco, o Tibério Graco e o Caio Graco, eles agiram nessa República Romana. Como que eles fizeram para fazer valer, vamos dizer assim, suas lutas, suas pautas. Olha só, Tibério Graco foi o primeiro. Ele foi eleito tribuno da plebe e ele propôs uma reforma agrária. Tinha 2 pontos a reforma agrária dele. Limitava o tamanho das terras públicas, né, que o indivíduo podia possuir. Lembre-se que os ricos se apossavam delas ilegalmente, ou seja, os ricos eles se apossavam de várias terras, o tanto que eles quisessem. Segundo o termo que o Tibério Graco propôs, ele determinava a distribuição de lotes de terra entre os cidadãos mais pobres, ou seja, a própria reforma agrária mesmo em si, não é verdade? Bom, o Tibério Graco ele foi perseguido e morto durante a própria Assembleia. Lembrando, gente, que Roma ela acabava resolvendo seus problemas por meio da violência dentro da própria política, o que é um absurdo para a gente nos dias de hoje. Mas infelizmente era comum naquela época e o Tibério Graco foi uma dessas vítimas. O irmão dele, o Caio Graco, ele foi eleito também tribuno da plebe. E ele propôs 3 outras medidas, tão boas quanto a do Tibério Graco. Primeira, distribuição de trigo para os cidadãos a preços reduzidos. Cidadãos, olha só, gente, o trigo ele era muito caro, porque ele vinha do Egito, vinha do Norte da África. E o trigo ele proporcionava uma fonte de energia
uma qualidade de alimentação muito maior para as pessoas mais pobres. Então era muito importante. Extensão da cidadania a alguns povos aliados dos romanos, ou seja, povos aliados conquistados pelos romanos que, vamos dizer assim, fossem mais próximos à ideia romana de como seria. Isso fazia com que os plebeus se aliassem a eles também. Esses povos se aliassem aos plebeus e vice-versa. A obrigação do Estado romano de pagar o equipamento dos homens que iam à guerra. Isso é super importante, porque se o mínimo do equipamento era comparado pelo Estado romano, então fazia com que essas pessoas não quisessem ir para a guerra, né, conquistar mais terras para Roma, e ao mesmo tempo eles não perdessem as suas terras que deixassem em Roma, né, desguardadas. O que acontece? O Caio Graco também tem um fim trágico, ele acaba morrendo, ele meio que comete suicídio, né, ele pede que um escravo o mate, né, então essa reforma da plebe, ela acaba acontecendo, mas ainda não de forma intensa. Agora vamos lá para o próximo tópico, para a gente falar do general Mário. A grande reforma que o general Mário ele faz provoca exatamente a ascensão desses militares. Ele faz com que os militares eles ganhem cada vez mais importância. Eleito cônsul pela primeira vez em 107 a.C., o general romano Mário institui o pagamento de salário a soldados. O nome disso, e a partir daí, né, salário para soldados, constitui o nome soldo. Até hoje a gente chama todo o salário que os militares, sejam policiais ou do exército, das forças armadas, recebem, a gente chama de soldo, exatamente por causa dessa tradição romana. Com esse pagamento de salários, o que levou à profissionalização do exército romano. O que a gente tem hoje não se tinha em Roma e Mário construiu. O exército ele se tornou à parte, profissionalizado e ao mesmo tempo ganhando salário. Fez com que cada exército romano ele era composto por uma determinada origem, né? E isso cresceu muito o poder dos comandantes, não é verdade? Aqui do lado tem a imagem de como seria a vestimenta militar básica desse soldado, tá bom? Sendo que ele ganhava um salário, eles ficaram cada vez mais padronizados, esses soldados. Primeiro triunvirato. Vamos para o próximo ponto. Esse primeiro triunvirato, ele se dá através de 3 pessoas, né? Triunvirato, 3 pessoas. 3 pessoas para governar. Roma estava passando por, vamos dizer assim, situações adversas, e aí eles pensam assim, pô, tá muito grande, então vamos dividir o poder para 3. E esses 3 foram governar. O Crasso, um dos homens mais ricos da Itália, e vencedor da revolta escrava liderado por Espartaco, né? O Crasso ele é o cara que sobra, vamos dizer, o Espartaco acaba morrendo, mas o Crasso ele detém o legado do Espartaco. Pompeu, que se destacava por suas vitórias militares no Oriente, general romano também, e o sobrinho do Mário, o Júlio César, certo? Olha só essa ideia. Também um cara super importante que conquistou a Gália, na verdade. O Júlio César, além de ser parente de um grande general que tinha reformado o exército romano, ele também foi um grande conquistador do exército romano. Em 60 a.C., Crasso, Pompeu e Júlio César fizeram um acordo secreto, mais tarde chamado de triunvirato, primeiro triunvirato, e assumiram o comando do mundo romano. Era muito grande, gente, 3 continentes, lembrando. Júlio César e suas tropas partiram então para conquistar a Gália, na verdade. Crasso dirigiu-se ao Oriente, também em campanha militar. E Pompeu, sozinho, em Roma, recebeu amplos poderes do Senado. Depois de conquistar a Gália, Júlio César voltou a Roma, venceu as forças de Pompeu, ou seja, já teve uma oposição aí entre os dois, e tomou o poder. Aí o Júlio César, ele valeu-se do cargo de ditador que há um tempo atrás o Silas tinha editado para ele, tinha colocado imposto para ele, né?
E esse cargo de ditador, o Júlio César não se declarou imperador, mas ele promoveu uma ampla reforma em Roma. O que ele fez? Ele distribuiu terras aos militares e ex-soldados, ou seja, como se fosse uma aposentadoria, coibiu o abuso dos governantes das províncias e cobradores de impostos, ou seja, os cobradores de impostos das províncias, eles tinham às vezes mais poder do que a própria Roma tinha naquela região. Melhorou a distribuição de trigo à plebe de Roma, ou seja, isso foi muito bom, melhorou a alimentação das pessoas, introduziu o calendário juliano, é um calendário inspirado, que até hoje em dia nós usamos, é um calendário inspirado nesse juliano que hoje em dia nós usamos, mas não é exatamente esse calendário. Mas, olha só, já divide o ano em 365 dias. Ou seja, ele instituiu o tempo em Roma, entendeu? Até hoje nós usamos esse tipo de calendário. Um pouco diferente, mas é esse tipo. Promoveu a construção de um fórum. Ou seja, o fórum, gente, fazia com que todas as instituições fossem governadas no mesmo lugar. Tá vendo a importância do Júlio César? É por isso que ele mesmo não tendo sido, considerado o primeiro imperador romano. Esse cara, ao ser assassinado, infelizmente ele foi assassinado, ele acabaram descobrindo que ele deixou uma herança de testamento onde cada romano, seja patrício ou plebeu, recebia uma parte da sua riqueza. Isso fez com que a popularidade dele aumentasse muito e os assassinos de Júlio César foram perseguidos. O segundo triunvirato ele é composto exatamente por um cara que tinha apoio do Júlio César, que era o Caio Otávio, um filho adotivo do Júlio César. Outros dois grandes políticos da época, Marco Antônio, que era cônsul, e o Lépido, chefe da cavalaria. Vocês veem aí que são dois caras, um militar e um político. Ou seja, o triunvirato sempre tinha essa questão do lado político e do lado militar, certo? O Otávio ficou com o Ocidente, eles dividiram o Império Romano. Caio Otávio ficou com o Ocidente, Marco Antônio com o Oriente e Lépido ficou com a África. Mas isso não durou muito, porque o Caio Otávio ele destituiu o poder de Lépido, né? E nessa época existia toda a relação com o Egito. Por quê? Porque era o grande fornecedor de trigo e uma das regiões mais ricas do Império Romano. E aí está a imagem, gente, da Elizabeth Taylor no papel da Cleópatra, que era a governante, a faraó do Egito, da época desse segundo triunvirato. E ela chegou a casar com Marco Antônio, tá ok? Mas ambos acabaram tendo um fim trágico e acabaram morrendo. Por isso que tem muitas referências na cultura pop, no cinema, com relação a Cleópatra, tá bom? Procurem vídeos, que tem muitos vídeos bons sobre a história de Cleópatra. Inclusive vai ser lançado um novo filme, onde a atriz é negra, como de fato é possível que naquela época, o Egito, por ser uma nação africana, é provável que a personagem, a pessoa Cleópatra de verdade, ela não tenha sido tão caucasiana, tão branca assim, como era retratado, como foi retratado durante muito tempo. Otávio destituiu Lépido de seu posto na África. A seguir, apresentando-se como defensor das tradições romanas, acusou Marco Antônio de trair Roma ao se casar com Cleópatra, rainha do Egito. A disputa entre eles teve um fim quando Caio Otávio venceu o exército de Marco Antônio na Batalha de Ácio, invadiu o Egito e transformou-o em uma província romana. Cleópatra e Marco Antônio se suicidaram e Caio Otávio assumiu o comando do mundo romano. Gente, olha só esse termo. Agora a gente vai para a próxima parte, A gente vai falar sobre, primeiro, a relação. Vocês já viram que existe uma relação entre Mário, Júlio César e Caio Otávio. Mário era tio de Júlio César e Caio Otávio, filho adotivo de Júlio César. Então percebam essa herança, vamos dizer assim. Aí é por isso que tem toda essa questão imperial. E agora a gente chega para o ponto Pax Romana. Por que esse nome?
Lembrando que o próprio Caio Otávio, ele se apresenta agora como um defensor da paz, ou seja, não teremos, a partir de agora eu serei o grande propagador da paz entre os povos romanos. E o Senado vai todo ao apoio a ele. Primeiro ele é decretado como um príncipe, né, um líder do Senado, o primeiro dos cidadãos. Depois ele é aclamado como o Augusto, o venerado, ou seja, o termo Augusto significa aquele que é venerado, olha só. Depois ele recebe o título de imperador, né, comandante supremo dos exércitos. Lembre-se, o exército era uma das coisas mais poderosas de Roma. A partir daí, o Caio Otávio passa a ser chamado de Otávio Augusto, ou seja, o nome dele é Otávio, né, mas Augusto, aquele que deve ser venerado. Lembrem-se, aí começa a ideia do Império Romano. Então, em 27 a.C., quando ele é aclamado tudo isso, e se diz, e se decreta, e se coloca como defensor da Pax Romana, o defensor, a partir de agora não existirá mais guerras em Roma, né? Ele se aclama como imperador, e isso faz com que ele tenha muitos apoios, tá bom? Então vamos ver a que reformas ele fez essa Roma para ter cada vez mais apoio. Primeiro, organizou o império, definiu seus limites e fortaleceu suas fronteiras, enviando tropas para defender essas fronteiras. Distribuiu terra a seus soldados, olha só, beneficiando o exército sempre, é importante para um bom dominador. Instituiu uma aposentadoria para os militares veteranos e regulamentou a distribuição de trigo à plebe, ou seja, sempre beneficiando aqueles que mais se esforçavam e trabalhavam. Assumiu a administração de algumas províncias, entre as quais o Egito, né? Importante fornecedor de trigo, lembre-se, o Egito era muito rico, e as demais confiadas à administração do Senado. Modernizou a cidade de Roma e passou a ser administrado por um prefeito. Olha só, primeira vez a figura do prefeito para administrar apenas uma cidade. Ganhou um corpo de bombeiros para combater os incêndios que eram quase diários, né? Lembre-se, as construções eram muito fragilizadas. Financiou a construção de uma série de obras que valorizavam a sua imagem. O Fórum de Augusto, o Altar da Paz e um mausoléu para a família imperial. Ou seja, essa ideia do mausoléu onde toda a família iria ser enterrada ao morrer naquele mausoléu, né? Olha só, essa estabilidade política, a Pax Romana, ou seja, não existiria mais guerra dentro do Império Romano, ela chegou a durar 2 séculos, ou seja, 200 anos. Então deu muito certo que Otávio Augusto, como era chamado agora, ele realmente propôs uma Pax Romana, uma paz em Roma, né? E durante esses 200 anos, o Império Romano ele chegou à sua máxima extensão, certo? Então, por volta de 117 depois de Cristo, é a época em que ele chega à sua máxima extensão, sendo governado pelo imperador Trajano, nesse caso, né? Olha aqui na imagem, a gente mostra um pouco, vai do Golfo Pérsico, estão vendo aqui ao lado direito, até a Britânia, aqui em cima, que hoje em dia a Britânia é a Grã-Bretanha, o Império Britânico, a Inglaterra, né? E do lado aqui oeste a gente vê a Lusitânia que hoje é Portugal, e do lado oriental aqui ao Mar Vermelho, né? A região da Península Arábica, Egito. Então, tudo isso, gente, foi imensamente importante. E ao norte chegou até onde hoje é a atual Turquia, né? Na região do Bósforo, o Estreito de Bósforo. Hoje em dia tem uma ponte ligando as duas metades da cidade que existe lá, que é Istambul. Bem, a gente já falou de quase todos os tópicos, então só falta o último tópico. Vamos lá para o último tópico. Os tipos de moradia, 3 principais tipos de moradias do Império Romano: vila, domus e insula. Vila, grande propriedade rural,
com construções decoradas com mosaicos em pinturas, murais. As vilas, né, plural de vila, chegavam a ter dezenas de aposentos e eram geralmente circundados por uma área agrícola, na qual se cultivavam videiras, oliveiras, árvores frutíferas como figueira e amoreira e hortas. Ou seja, era como se essa vila ela tivesse vida própria, ela não precisasse de nada demais e produzia tudo dentro da mesma região. E toda essa região era de posse dos mais ricos romanos. Domus, casa térrea e espaçosa, né? Que servia de residência às famílias ricas da cidade. O domus era a casa, ou seja, uma grande casa. A domus possuía aberturas no teto, várias salas, quartos, jardins, salas de banquete e algumas paredes decoradas com pintura. O conhecimento sobre a arquitetura dessa moradia foi possível graças às ruínas encontradas em Pompeia, né? Pompeia foi a cidade romana que sofreu com a erupção do Vesúvio e conservou muitas da arquitetura romana, que foi investigada depois, muito tempo depois, através da arqueologia. Insula, moradia popular de 4 ou 5 andares. Olha só como era meio complicado. Cujos cômodos sem água e claridade natural eram alugados à população pobre. Por vezes, um único cômodo abrigava uma família inteira. As insulae, plural de ínsula, não possuíam esgoto nem sanitário. E os diversos andares eram ligados por uma escada externa. As lamparinas para iluminação causavam incêndios frequentes, construídos uns próximos aos outros. Esses prédios desmoronavam ou pegavam fogo com facilidade por serem feitos de materiais pouco resistentes, como argila e madeira. No andar térreo aberto para a rua, havia lojas comerciais e tavernas que também eram alugadas. Daí vocês veem a importância da criação do corpo de bombeiro e de um prefeito por parte de Otávio Augusto, né, que tentou dar mais seriedade à cidade e ao Império Romano, tá certo? Então, estudem esses tópicos da parte 1 e da parte 2, que vai ser super importante para vocês fazerem tanto a AV1 como a AV3. Lembrando que a AV2 será aquelas 3 atividades que contempla todos esses tópicos comentados aqui nessas 2 videoaulas, tá ok? Valeu, pessoal, um abraço.